Brasil é mesmo aqui? 3 universitárias árabes, Jana, Nádia e Aisha, tinham planejado uma viagem de 3 países asiáticos para celebrar a formatura. Os destinos principais eram a China e a Coreia do Sul. O Brasil era apenas um desvio conveniente. No entanto, o oposto do que esperavam aconteceu. A jornada na China e na Coreia do Sul foi repleta de decepções. As experiências nos países tão esperados gradualmente as deixaram mentalmente e fisicamente exaustas. Elas encurtaram a estadia na Coreia do Sul e partiram para o Brasil, o destino de apenas uma paradinha. O Brasil deve ser igual, não é? Com esse pensamento resignado, elas chegaram. No entanto, o cotidiano brasileiro, que se desenrolou de forma inesperada, deixou-as confusas. É mesmo aqui o Brasil? Em seguida, um certo incidente abalou profundamente seus corações. O Brasil se transformou em um lugar especial que as emocionou até as lágrimas. Afinal, o que no cotidiano brasileiro as surpreendeu? E por que o Brasil se tornou um lugar tão especial para elas? Vamos imediatamente conferir as experiências compartilhadas pelas mulheres árabes. Jana, Nadia e Aisha, nós 3. Com a formatura universitária se aproximando, planejamos uma viagem para criar as últimas memórias juntas. Uma viagem de formatura especial. Não vamos para um lugar especial? Nádia perguntou, animada. Éramos universitárias no mundo árabe, estudamos juntas e criamos inúmeras memórias. Após a formatura, cada uma seguiria caminhos diferentes. Esta viagem tinha um significado especial para nós. Que tal a Ásia? Sugeriu Aisha. E nossos olhos brilharam. A Ásia tem uma longa história, cultura rica e muitos pontos turísticos mundialmente famosos. Sentimos que teríamos uma experiência maravilhosa se fôssemos. Eu definitivamente quero ir para a China, respondi imediatamente. A China é um país com milhares de anos de história. Vestígios majestosos e cultura tradicional ainda existem. A Grande Muralha, em particular, era um lugar que eu sempre desejei ver. Caminhar pela Grande Muralha, que eu tinha visto incontáveis vezes em livros e filmes, seria como um sonho. Além disso, a Cidade Proibida, os guerreiros de terracota em Xi'an, os jardins clássicos de Suzhou, há inúmeras coisas para ver. Então eu vou para a Coreia do Sul, disse Aisha com convicção. A Coreia do Sul é um país extremamente popular no mundo todo. Doramas coreanos, K-pop, beleza, tudo está na vanguarda. A Aisha sempre foi fã de doramas. O sonho dela era comer a autêntica culinária coreana e visitar os locais de filmagem. A cultura tradicional coreana também parecia interessante. A bela ilha de Jeju e o palácio Gyeongbokgung, que preserva a paisagem histórica, também eram lugares que eu queria visitar. E eu? Nádia parecia um pouco hesitante, mas sugeriu. Já que vamos para a Ásia, por que não fazer uma parada no Brasil? Isso é verdade, mas o Brasil realmente parece ser só uma parada, eu disse, e Aisha concordou, balançando a cabeça. Sim, a impressão que tenho do Brasil é de carnaval e futebol. Sinceramente, não sinto tanto apelo assim. Pois é, a comida também. Não consigo pensar em nada tão icônico quanto a China ou a Coreia do Sul. E a história e a cultura parecem não ter o mesmo impacto que a China ou a Coreia do Sul, dissemos eu e Aisha. Bem, já que fica perto da rota da China e da Coreia do Sul, é uma boa parada, Nádia concordou. Assim, decidimos passar apenas uma curta noite no Brasil no final da viagem. O foco principal eram a China e a Coreia do Sul. O Brasil era apenas uma escala. E assim, nossa rota de viagem de formatura foi decidida. China, Coreia do Sul e Brasil. Para garantir que a viagem corresse bem, cada uma de nós usou suas habilidades para se preparar. Eu fiquei encarregada das reservas de restaurantes, Nádia das reservas de hotéis e a Aisha da organização do transporte. Com os preparativos perfeitos, finalmente chegou o dia da partida, cheias de expectativas. Olhando pela janela do avião, a paisagem era de arranha-céus infinitos. Finalmente chegamos, China, desembarcamos animadas no aeroporto de Pequim. Após completarmos a imigração e sairmos, uma cidade gigantesca se estendeu diante de nós. O tamanho da China é realmente diferente, Nádia comentou, com os olhos brilhando de emoção. Nossos corações estavam cheios de expectativa com a vista. Pegamos um táxi para o hotel
e após o check-in, decidimos dar uma pequena volta pela cidade. No entanto, mal saímos e começamos a franzir a testa. Ei, vocês não estão sentindo um cheiro ruim? Perguntou Aisha, cobrindo o nariz. Um odor peculiar permeava a cidade. Um fedor, como lixo misturado a esgoto, nos atingiu. Sacos de lixo estavam empilhados nas laterais das estradas e o cheiro se espalhava com o vento. Eu queria andar um pouco, mas não consigo aguentar, suspirou Nádia. Tivemos que voltar mais cedo para o hotel. A atmosfera da cidade, cheia de cheiros e multidões, começou a nos fazer sentir que a China era diferente do que imaginávamos. Na manhã seguinte, pegamos o trem de alta velocidade chinês para ir à tão esperada Grande Muralha. Dizem que utiliza a tecnologia mais avançada do mundo. Estávamos empolgadas antes mesmo de partir, conversando. É mais rápido que o trem de alta velocidade do nosso país. No entanto, a expectativa se desfez assim que chegamos à estação. A plataforma estava lotada de pessoas, ninguém fazia fila. Assim que o trem chegou, todos se empurraram para entrar. Finalmente conseguimos sentar. Enquanto suspirávamos de alívio, o cheiro no vagão nos fez prender a respiração. Sobras de snacks, garrafas plásticas vazias e até espinhas de peixe estavam espalhadas ao redor dos assentos. No corredor, havia pessoas fumando abertamente. Crianças no assento de trás pulavam no assento com sapatos. O homem ao lado falava alto ao celular. Este é o trem de alta velocidade mais avançado do mundo. Olhamos umas para as outras, sem palavras, confusas com a diferença na etiqueta em locais públicos. Apenas conseguimos aguentar o longo tempo até o destino. Finalmente chegamos ao destino e fomos para a Grande Muralha. Quando chegamos ao topo, a vista era realmente majestosa. O gigantesco edifício, com milhares de anos de história, nos fez sentir uma admiração momentânea. No entanto, a cena de turistas gritando e o lixo espalhado por todo lado diminuíram um pouco a emoção. Havia tanta gente que era impossível tirar fotos à vontade. Pior ainda, turistas locais nos encaravam curiosamente e tentavam tirar fotos nossas de repente. Estávamos visitando um ponto turístico famoso, mas éramos tratadas como se fôssemos animais exóticos. Já chega de China, murmurou Aisha. Nossos corações estavam cheios de uma grande decepção causada pela lacuna entre a expectativa e a realidade. A China, que havíamos visto e imaginado em livros didáticos e vídeos, era muito diferente da China que vivenciamos. Mesmo tentando entender as diferenças culturais, não podíamos deixar de sentir uma enorme sensação de incongruência. Mas a Coreia do Sul deve ser diferente, certo? As palavras de Nádia acenderam um fio de esperança. Embora a experiência na China tenha sido ruim, a Coreia do Sul era um país com uma cultura diferente. Através de doramas e K-pop, tínhamos a imagem de coreanos sendo educados e atenciosos. A Coreia do Sul pode ser um lugar de sonho. A Aisha estava particularmente animada. Visitar os locais onde estavam afixados pôsteres de seus ídolos coreanos favoritos era o sonho dela. Ao chegarmos à Coreia do Sul, a cidade era brilhante e vibrante. Pôsteres e merchandising de K-pop estavam por toda parte. As ruas limpas aumentaram ainda mais nossas expectativas. Uau! Realmente parece o mundo dos doramas! A Aisha começou a tirar fotos animadamente. No entanto, essa expectativa logo se desfez. Para provar a autêntica culinária coreana, pegamos um táxi para um restaurante coreano famoso. Quando dissemos o nome ao motorista, ele sorriu e perguntou: "Vocês são turistas?" "Sim, estamos ansiosas para comer comida coreana", respondeu a Aisha. Naquele momento não percebemos a má intenção por trás do sorriso do motorista. Chegando ao restaurante coreano, o taxímetro marcava um valor exorbitante. Claramente havíamos sido levadas por um caminho mais longo e cobradas uma taxa de turista. O motorista insistiu que era normal e tivemos que pagar a contragosto. Estávamos completamente extorquidas, reprimindo a raiva, entramos no restaurante. Os funcionários nos receberam calorosamente. No entanto, quando expressamos o desejo de pedir pratos halal, a atitude do funcionário mudou 180 graus. Qual é o sentido de vir para a Coreia se não comer carne de porco? Experimente, é delicioso. Todos os coreanos comem, disse ele.
como se tivéssemos dito algo rude. Mesmo explicando pacientemente a razão religiosa, o funcionário continuou insistindo na carne de porco. Eles não tentaram entender nossa cultura e crença. Essa atitude nos magoou profundamente. No final, desistimos. E quando estávamos prestes a sair do restaurante, algo inacreditável aconteceu. Fomos cobradas por algo que nem sequer pedimos, nem pensar que vamos pagar. Nunca mais voltaremos a este lugar. Aisha saiu furiosa. Assim que saímos, Nádia começou a chorar de repente. Estou farta. Eu estava tão ansiosa. As lágrimas dela também pesaram nossos corações. Ainda assim, para ir ao próximo destino, pegamos o trem de alta velocidade coreano. Mas a decepção continuou. Restos de lixo de passageiros anteriores estavam ao redor dos assentos. Havia alguém dormindo descalço no corredor. Jovens estavam ouvindo K-pop alto, sem fones de ouvido. A falta de etiqueta pública nos frustrou novamente. Por que ninguém os impede? O vagão estava barulhento e o estresse aumentava. O Brasil deve ser igual, disse Aisha, exausta. Em nossos corações, a expectativa pela viagem à Ásia havia desaparecido completamente. A lacuna entre o ideal e a realidade nos deixou apenas com suspiros profundos. A verdade que vimos nesta viagem estava muito distante da Coreia do Sul de sonho que havíamos pintado. Estávamos exaustas. Para o último destino, o Brasil, não tínhamos mais nenhuma expectativa. A decepção até então tinha sido tão grande que temíamos ter novas esperanças. Deve ser só mais uma rua cheia de lixo e pessoas barulhentas e sem boas maneiras. Com esse pensamento, chegamos ao Brasil. No entanto, no momento em que saímos do avião e caminhamos pelo aeroporto, sentimos que algo estava diferente. A primeira coisa que nos surpreendeu foi a limpeza inacreditável do interior do aeroporto. Não havia sequer um pedaço de lixo. O banheiro parecia um hotel de luxo, brilhando. As paredes e o chão estavam limpos. Talvez até tivesse um efeito desodorizante, pois não havia cheiro desagradável. É brincadeira, né? É mesmo aqui o Brasil? Olhei para meu reflexo no espelho descrente. Além disso, os funcionários do aeroporto sorriam e acenavam com a cabeça enquanto passávamos. Bem-vindas, bem-vindas ao Brasil. Ficamos surpresas com a frase. Nos países anteriores, até os funcionários da imigração eram inexpressivos e frios, mas no Brasil éramos tratadas como convidadas especiais. Na área de embarque, todos faziam fila de forma organizada. Não havia a cena que víamos na China ou na Coreia do Sul de pessoas sentadas no chão ou espalhando a bagagem por toda parte. Do aeroporto, fomos para o hotel. Bem-vindas, bem-vindas ao nosso hotel. Os funcionários nos receberam com um sorriso gentil. Podíamos sentir a genuína recepção em seus sorrisos. As senhoras são muçulmanas? Perguntou uma funcionária. Por um momento, ficamos tensas. Na China, fomos tratadas como animais exóticos e fotografadas. Na Coreia do Sul, nossa fé foi ridicularizada. Ficamos preocupadas que algo desagradável fosse acontecer novamente. No entanto, a funcionária sorriu e explicou. Este hotel dispõe de uma sala de oração. Eu as levo lá. Além disso, temos um menu halal certificado. Por favor, avisem-nos se precisarem de algo. Fomos recebidas, disse Nádia com a voz trêmula. Naquele momento, seus olhos se encheram de lágrimas. Estou tão feliz. Nos países anteriores sempre me senti mal, mas no Brasil eles nos respeitaram desde o início. A Aisha também chorou baixinho. Vendo-nos chorar, a funcionária ficou um pouco surpresa, mas parecendo entender algo, entregou-nos a chave do quarto com uma voz gentil. Por favor, descansem bem no quarto. A atitude da funcionária aqueceu nossos corações. As lágrimas na China e na Coreia do Sul foram de angústia, mas agora eram lágrimas de alívio. Encontramos inesperadamente este lugar atencioso, o Brasil. A bondade deste lugar estava curando, pouco a pouco, nossos corações feridos. Sentimos que as expectativas e a esperança que havíamos perdido durante a viagem estavam retornando gradualmente. Depois de nos recompormos um pouco no quarto do hotel, Nádia sorriu e disse, estou com fome. Embora soubéssemos que o hotel oferecia um menu halal, já que estávamos no Brasil, decidimos
sair para jantar. Para ser honesta, ainda não confiávamos totalmente no Brasil, então não tínhamos grandes expectativas em relação à culinária brasileira. Na China, ficamos decepcionadas com restaurantes sujos e serviço desleixado. Na Coreia do Sul, nossa religião foi desrespeitada e fomos forçadas a comer o que não queríamos. Vamos entrar em qualquer lugar então. Pensamos de forma leviana e começamos a procurar um restaurante. Mas logo notamos algo. Ei, vocês não acham estranho? Não tem lixo na rua? Nádia exclamou surpresa. Na China e na Coreia do Sul, lixo espalhado pelas ruas era normal, mas nas ruas do Brasil não havia sequer um pedaço de papel. Logo encontramos um restaurante com certificação halal. Assim que entramos, um funcionário nos recebeu sorrindo. Bem-vindas. As senhoras gostariam de um prato halal? Como você sabe? Perguntamos. Nosso restaurante preparou um menu halal para que nossos clientes muçulmanos possam desfrutar da nossa deliciosa comida com tranquilidade, respondeu o funcionário com uma voz calma. Após nos sentarmos, ele nos explicou o menu detalhadamente. Hesitante, coloquei um pedaço de carne assada halal na boca. O sabor intenso do tempero e a maciez da carne que derretia na boca eram inacreditáveis. É delicioso demais. Cada mordida me enchia de felicidade. Nádia e Aisha também provaram a comida com os olhos arregalados. Tivemos tanta dificuldade para comer na Coreia do Sul e no Brasil podíamos comer de forma tão fácil e segura. Após a refeição, caminhamos pela rua. Aisha parou e disse: olhem, até esta loja de conveniência é muito limpa. A loja estava perfeitamente organizada e os produtos dispostos de forma muito bonita. Comprei um doce e o balconista fez uma reverência respeitosa, dizendo obrigada. Na manhã seguinte, fomos ao local do café da manhã do hotel, que era servido em formato de buffet. Olhem, tem pratos com certificação halal, apontou Nádia. Começamos a perceber que o Brasil era realmente um lugar incrível. Começamos a sentir que podíamos ter expectativas tranquilas neste lugar. Para ir de São Paulo ao nosso próximo destino, pegamos o trem de alta velocidade brasileiro ou um sistema de transporte público de alta qualidade. Como será o trem de alta velocidade no Brasil? Como a experiência com o trem de alta velocidade na China e na Coreia do Sul havia sido terrível, estávamos um pouco ansiosas. Deve ser mais um vagão cheio de lixo, cercado por pessoas barulhentas. Talvez nem tenhamos onde sentar e teremos que nos espremer. Conversando assim, fomos para a estação. Mas assim que chegamos à plataforma, soltamos um suspiro. Isto é mesmo uma estação? Nas estações da China e da Coreia do Sul havia muito barulho e a plataforma estava lotada antes mesmo de o trem chegar. Mas, na plataforma do trem de alta velocidade brasileiro, os passageiros esperavam em filas tranquilas. Olhem, todo mundo está fazendo fila corretamente. Olhando ao redor, as pessoas com bagagens grandes as colocavam na frente para não atrapalhar. As crianças eram seguradas pelos pais e nenhuma corria. Quando o trem chegou, as portas pararam exatamente na frente da fila. E enquanto todos que iam descer saíam, os passageiros esperando aguardavam em silêncio. Era uma cena inimaginável em nossas experiências passadas. Isso é controlado por máquina? Não. Me disseram que o maquinista ajusta manualmente. Ficamos chocadas. Subimos no trem. Assim que sentamos nos assentos marcados, ficamos ainda mais chocadas. O vagão era tão limpo quanto o hall de um hotel de luxo. Os assentos estavam impecáveis, não havia sujeira nas janelas. Não havia lixo no chão e nenhum cheiro. Pelo contrário, pairava um leve aroma de lavanda. Que confortável! Aisha respirou fundo, parecendo relaxada. Os passageiros estavam muito silenciosos. As conversas eram em tom baixo, considerando os outros. Quem recebia chamadas se deslocava para a área de conexão dos vagões para não incomodar. Finalmente parece que estamos viajando, disse Nádia, encostando-se no assento. As viagens anteriores sempre foram um sofrimento com multidões, barulho e cheiros desagradáveis. Mas no trem de alta velocidade brasileiro, podíamos relaxar e desfrutar do transporte. Eu gostaria de continuar sentada assim. Aisha também fechou os olhos, sinceramente relaxada. Imersas neste espaço confortável, percebemos novamente o quão maravilhoso era este lugar, o Brasil. Ficamos profundamente comovidas com o alto padrão do transporte público brasileiro. Era completamente diferente
dos países asiáticos que tínhamos visto até agora. Também percebemos que era a cortesia e a consideração das pessoas que tornavam possível um espaço de transporte tão maravilhoso. Desde que chegamos ao Brasil, ficamos constantemente surpresas com as diferenças culturais e de costumes. Mas o que era ainda mais inacreditável era a alta qualidade moral do povo brasileiro. Isso aconteceu enquanto caminhávamos pelas ruas de São Paulo. Estávamos indo para o nosso destino quando o mapa do celular parou de funcionar e nos perdemos. O que faremos? Vamos perguntar a alguém? Perguntei às outras duas. No entanto, nos lembramos das experiências na China e na Coreia do Sul. Nesses países, muitas vezes fomos ignoradas ou tratadas com frieza, mesmo quando pedíamos informações. Estávamos preocupadas que o mesmo acontecesse no Brasil. Foi então que uma senhora idosa que estava por perto percebeu nosso aperto. Ela se aproximou de nós com gentileza. Estão bem? Aonde querem ir? Dissemos a ela para onde queríamos ir. E a senhora disse: é um pouco longe daqui. Eu as levo junto. E ela nos acompanhou até o destino. Ficamos profundamente comovidas com a maneira como ela nos ajudou, sem esperar nada em troca. Uma gentileza assim nunca aconteceria na China ou na Coreia do Sul, murmurou Nádia, cheia de profunda emoção. Na verdade, tínhamos planejado encurtar a viagem na Coreia do Sul em um dia, para terminar logo toda a jornada. Mas agora mudamos de ideia e decidimos estender nossa estadia no Brasil. Foi então que surgiu um problema. O hotel que tínhamos reservado estava lotado. Por um momento ficamos perdidas, mas a funcionária da recepção reagiu com um sorriso calmo. Ela imediatamente procurou outros hotéis da mesma rede e fez uma reserva para nós. Imagino que as senhoras tenham muita bagagem. Posso chamar um táxi para vocês? A funcionária nos deu atenção completa, pensando em nossa situação. Além disso, ela esperou conosco na recepção até o táxi chegar. Muito obrigada, agradecemos profundamente. A funcionária sorriu gentilmente e respondeu: de nada, voltem ao Brasil. Sentimos que a bondade das pessoas neste lugar não era apenas cortesia, mas sim uma consideração que vinha do coração. Aquele caloroso coração que se estendia naturalmente para ajudar quem estava em dificuldade nos encheu de emoção. Por que eles podem ser tão gentis? Não conseguimos encontrar a resposta para a pergunta de Nádia. Apenas pensávamos que era maravilhoso ter vindo para este lugar. Sentíamos isso do fundo dos nossos corações. Isso aconteceu enquanto nos locomovíamos de metrô. O vagão estava silencioso. Os passageiros passavam o tempo lendo ou olhando seus celulares, mantendo a etiqueta. Era uma atmosfera calma, inimaginável nos trens da China ou da Coreia do Sul. Depois de um tempo, uma pessoa idosa entrou no vagão. Levantei-me sem hesitar, pronta para ceder meu assento. Neste momento, o homem brasileiro sentado ao meu lado também se levantou e disse gentilmente: pode ficar sentada, eu cedo o meu lugar. Ah, fiquei surpresa. Percebi que no Brasil, ser gentil com os outros não era nada de especial. O idoso ficou um pouco envergonhado, mas acenou com a cabeça para nós duas e disse: obrigado, vocês são pessoas muito gentis. Ao vê-lo, percebi novamente que a razão pela qual os brasileiros eram gentis não era por causa de regras ou governo, mas porque cada um deles pensava constantemente nos outros. Na China e na Coreia do Sul, eu havia pensado inúmeras vezes: por que ninguém ajuda? Mas no Brasil, era um lugar que me fazia sentir: por que eles podem ser tão gentis? E a cada vez eu sentia que meu coração, que estava constantemente desconfiado, estava se derretendo pouco a pouco. Naquele dia, também passeamos pela cidade. Foi quando uma criança que estava à nossa frente deixou cair algo do bolso. Espera! Corri imediatamente e entreguei o objeto à criança. A criança sorriu e disse: obrigada, acenou e correu de volta para a mãe dizendo: divirtam-se. No momento em que vi aquela cena, percebi, de repente, que sem querer, eu tinha me tornado um pouco como uma brasileira. Se fosse antes, mesmo que eu notasse que um estranho tinha deixado cair algo, eu provavelmente pensaria que não era da minha conta e ignoraria. Mas agora, eu agia ativamente para ajudar os outros. Era como se a consideração do povo brasileiro tivesse se infiltrado em nossos corações, pouco a pouco. Durante a viagem na China e na Coreia do Sul, tínhamos fechado nossos corações sem querer,
mas cada vez que entrávamos em contato com a bondade brasileira, as feridas de nossas almas eram curadas. Recuperamos a capacidade de confiar na gentileza dos outros. O Brasil é realmente um lugar incrível, pensamos do fundo dos nossos corações. Passamos os últimos momentos no Brasil com carinho. As experiências neste lugar mudaram muito nossos valores. Voltando a São Paulo, enquanto observávamos a vista noturna do observatório, um ponto alto da cidade, Nádia disse de repente: "Ei, nós achávamos que o Brasil era só uma parada, não era?" A vista noturna de São Paulo brilhava como se estivesse salpicada de joias. A paisagem tecida pelas luzes dos arranha-céus era completamente diferente da vista noturna que vimos na China. O aglomerado de edifícios limpo, as estradas sinuosas e bonitas e a paisagem noturna infinita, a beleza era como uma pintura. Ficamos momentaneamente sem palavras, hipnotizadas pela vista. Mas as palavras de Nádia tocaram meu coração de forma estranha e eu sorri. É verdade, mas na verdade foi o prato principal da nossa viagem. No plano inicial, o Brasil era apenas uma escala para visitar a China e a Coreia do Sul. Nosso objetivo era ver a Grande Muralha ou visitar locais de doramas coreanos. Em comparação, o Brasil era apenas algo do tipo: já que estamos aqui, vamos dar uma olhada. No entanto, agora, esse pensamento parecia uma mentira. Tudo o que experimentamos no Brasil foi o maior ganho para nós. Estava limpo onde quer que fôssemos. Éramos recebidas com gentileza em qualquer loja que entrássemos. Comer, viajar, hospedar, não havia estresse algum. Ficamos surpresas com a carne halal, comovidas com a conveniência da loja de conveniência e chocadas com o silêncio do trem de alta velocidade. E o mais importante, a bondade do povo brasileiro ficou profundamente gravada em nossos corações. A senhora que nos estendeu a mão naturalmente quando estávamos perdidas. A funcionária que arranjou um hotel alternativo para nós. A atitude de ceder o assento para os idosos no metrô como se fosse a coisa mais natural do mundo. Nossos corações foram preenchidos pela bondade do povo brasileiro. "Não quero ir embora", murmurou Aisha. "Vamos voltar sim no próximo ano também." "Todo ano? Vamos visitar o Brasil juntas, nós três." Concordamos imediatamente com a sugestão. No dia de voltar para casa, conversamos calmamente no balcão de check-in do aeroporto. Quando voltarmos, vamos pesquisar mais sobre o Brasil. Também quero conhecer a história e a cultura. E também vamos compartilhar a bondade que sentimos no Brasil com as pessoas ao nosso redor. Enquanto o avião deixava a pista, olhei para a paisagem de São Paulo pela janela e disse suavemente: "Foi tão bom ter conhecido o Brasil." O Brasil não era mais um acessório. Tornou-se um lugar especial para nós. E não era algo que terminaria com apenas uma viagem. Voltando para casa, cumprimos nossa promessa e visitamos o Brasil todos os anos. Nova estação, nova cidade, novas experiências. Quanto mais aprendíamos, mais éramos atraídas por seu charme. A cada visita, descobríamos um novo encanto no Brasil. Na primavera, apreciar as flores no interior. No verão, participar de festivais animados. No outono, admirar as paisagens serranas. No inverno, relaxar em uma pousada aconchegante. Assim, a cada estação que conhecíamos, mais profundamente entendíamos este lugar. E a emoção que sentimos na primeira viagem ainda brilha em nossos corações.